perguntasse isso a você, você diria o quê? Você é um ouvinte ou você é um praticante da palavra de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, na carta de Tiago. No capítulo 1. Versículo de número 22. Está escrito. Todos abriram? Amém? Está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus queridos, falar sobre a prática da palavra, sobre fé e prática, é algo que é muito importante para a vida do cristão. Mas como primícia básica, ou seja, para que nós saibamos aonde é que está a palavra de Deus. Vamos começar por aí. Onde nós encontramos a palavra de Deus? A resposta me parece muito simples, né? Nós encontramos a palavra de Deus aonde? Na Bíblia, correto? Muito bem. Agora uma outra pergunta. Qual a importância de se aplicar a Bíblia ou a palavra de Deus nas nossas vidas? Qual é a importância de se aplicar? Porque se nós estamos tratando de fé e prática, nós precisamos saber como aplicar. Mas qual a importância disso? Em Tiago, no mesmo capítulo, no verso 25, e eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos ver alguns textos e entender algumas verdades maravilhosas que relacionam a fé e a prática, sobre a aplicação da palavra de Deus no nosso cotidiano. No verso 25 está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olhe o que a palavra de Deus está dizendo, que quando você é um operoso praticante, alguém diligente, alguém que cuida em praticar a palavra de Deus, qual é a promessa que está aqui para este? Ele será bem-aventurado naquilo que realizar. E nós realizamos muitas coisas na vida, né? Na área de estudos, na área de trabalho, na área dos relacionamentos, no meu próprio ministério. E precisamos ainda saber o que é que nós precisamos ser para poder realizar isso. Afinal de contas, se nós sabemos onde está a palavra de Deus, nós sabemos qual é a importância da palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, quais são as condições que em nós precisa existir para que isso seja possível. Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos ter nascido de novo. Nós precisamos ser nova criatura. Abra, por favor, a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1 ao 5 e depois o 10. Vamos entender um pouco mais sobre ser um cristão teórico, né? Apenas. Olhe só essa passagem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, observe muito bem isso, que ele usa aqui na parte final. Ele não pode ver. Se ele não tiver a experiência do novo nascimento, ele não pode enxergar, ele não pode vislumbrar, ele não pode compreender as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, a primeira condicionante aqui, para eu poder aplicar na minha vida a palavra de Deus aqui, é ser uma nova criatura. Aí veja só o que Nicodemos perguntou a Jesus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha que pergunta interessante, né? Ele usou bem a lógica, né? Como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Veja só como Nicodemos não estava conseguindo ver aquilo que Jesus estava querendo ensinar a ele. Não estava conseguindo compreender aquilo que a palavra que saía da boca de Jesus produzia na vida das pessoas. Aí no verso 5 Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí vá para o verso 10 agora. E ele continua o diálogo, né, Jesus e Nicodemos. E aí no verso 10 ele arremata. Jesus arremata Nicodemos dizendo: tu não és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Olha só, o grau de Nicodemos é um grau elevado. Era um cara já pós-graduado em teoria bíblica, mas só que ele não conseguia enxergar. Mas por que ele não estava conseguindo enxergar as verdades do reino de Deus? Porque ele ainda não era uma nova criatura. Então, para eu poder aplicar a palavra de Deus na minha vida, a primeira condicionante é esta: eu preciso nascer de novo, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, como Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Essa é a primeira condicionante. A segunda condicionante, para eu poder aplicar a palavra de Deus, a Bíblia na minha vida, no meu dia a dia, está em João 14, 26. Passe um pouquinho. E eu quero destacar muito bem isso, irmãos, a importância da gente ter a experiência do novo nascimento. Às vezes os nossos olhos estão fechados para certas coisas, porque essa experiência não aconteceu na nossa vida ainda. Mas Fábio, o que é que precisa eu fazer para eu nascer de novo? Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se arrepender deles e pedir perdão a Deus, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Existe uma grande diferença, irmãos, da nova criatura e do frequentador de igreja. Há uma grande diferença. Nós podemos ser frequentadores de igreja, mas não passamos pela experiência do novo nascimento. Nós podemos até exercer funções na igreja, mas se nós não nascemos de novo, irmãos, nós não vamos conseguir enxergar as maravilhas que está na palavra de Deus, e muito menos não conseguiremos aplicá-las.
Isso será um peso enorme para a gente. A segunda condicionante para você poder aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia está em João 14, 26. Olha só o que diz aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse o quê? Qual é o verbo que está sendo usado aí? Ensinará. Quem é que precisa aprender aqui? Da parte do Espírito Santo. Levanta a mãozinha. Eu levanto as duas. Estou rendido. Esse vos ensinará todas as coisas. É algumas coisas? É só das coisas concernentes à igreja? É relativo apenas ao seu ministério? Ele diz o quê? Todas as coisas. E vos, olha que coisa linda. Eu gosto dessa parte aqui, lembrar. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a segunda prerrogativa, o segundo condicionante para você poder aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia é você depender do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo na sua vida. E isso surge uma outra pergunta. Aonde é que você tem colocado o Espírito Santo no seu dia a dia? Você conversa com Ele? Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Que Ele habita dentro de você? Que você pode conversar com Ele? Você cuida dele direitinho? Você expressa amor por Ele? Você pergunta as coisas a Ele? Ele é o outro Consolador. Ele foi enviado para que nós também tivéssemos consolo da parte de Deus e nos ensinasse em tudo e nos fizesse lembrar das coisas. Então, para eu poder aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia, eu preciso depender do Espírito Santo. Nesse mundo em que as aparências, né, são endeusadas, em que o visual, o ter, ele tem se sobreposto, ele tem sido mais do que o ser, nós temos renegado, deixado o papel do Espírito Santo lá, perguntamos a Ele só naquelas últimas, quando tudo dá errado, não é assim? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre relacionamento. Poxa, antes de você entregar os seus sentimentos para alguém, por que você não pergunta ao Espírito Santo? Espírito Santo, eu estou de olho naquela moça ou naquele rapaz. É para mim essa pessoa, esse relacionamento, o Senhor abençoa. Mas não, a gente entrega logo os nossos sentimentos, colocamos logo o nosso coração, e aí depois a gente vai reclamar de Deus. Mas Senhor, Tu deixasse que isso acontecesse. A gente não podia ter conversado com o Espírito Santo antes? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, tem boca e fala, e Ele anda, e Ele cuida, e Ele é fiel. Ele comunica a sua vontade aos seus filhos. Então, quais são os dois? O que eu preciso ser para poder aplicar a Bíblia na minha vida? Eu preciso nascer de novo e eu preciso ser dependente do Espírito. Muito bem. Agora, vem uma outra pergunta, que não quer calar. Como aplicar a Bíblia ou a palavra de Deus no meu dia a dia, na minha vida? Bom, primeira regra já é bastante conhecida, mas vamos repeti-la novamente. Vamos lá para Josué. Vamos voltar lá para o começo da Bíblia. Josué capítulo 1. Tem muitos textos falando sobre isso, mas eu particularmente gosto desse de Josué.
porque ele diz muita coisa. Capítulo 1, verso de número 8. Como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Primeira regra, regra de ouro. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Olha só, verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aqui novamente a promessa da bem-aventurança, de ser bem-sucedido e as coisas darem certo. Agora, eu queria que você olhasse um pouquinho mais a parte A do versículo, o comecinho. Ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Aí ele usa agora uma outra expressão, dizendo: antes, medita nele de dia e de noite. Nós fazemos o contrário. Nós normalmente falamos muito e meditamos pouco. Nós invertemos as ordens. Por isso que o Senhor Jesus, ele censurou Nicodemos, por ele ser uma pessoa extremamente teórica, sendo mestre em Israel, ele não entendia as coisas do reino de Deus, porque a vida dele era uma vida de teoria. Ele conhecia as Escrituras do ponto de vista apenas teórico. Ele era, nos dias de hoje, um cristão meramente teórico, que mergulhava, e eu quero desde já registrar que eu não tenho nada contra a teologia. Isso é importante se registrar, é muito importante. Mas se você se limita a ser um teólogo teórico, sem que a palavra de Deus impacte a sua vida e ela não mude, então você precisa passar por uma experiência com Jesus. Falar da palavra de Deus é bom? Tudo bem, mas antes medita nela. E aí, veja como o Senhor, ele ordena para Josué para aplicar ela no dia a dia dele, na vida dele. Olha, para que tenhas cuidado de fazer. Então não adianta a gente só falar. Isso é importante registrar o seguinte: meus irmãos, nos dias de hoje, as pessoas estão enfadadas de ouvir apenas falar-se, das pessoas apenas falarem, mas a sua vida não refletir uma mudança, como a irmã, como Daniel falou, né? Daniel falou sobre ser sal e ser luz. Não se engane, as pessoas não estão mais engolindo, né, um cristão teórico, que só faz falar, mas a sua vida não revela coisas novas. E por isso que o Senhor, ele nos manda meditar como sendo a primeira regra de ouro. E a segunda regra de ouro, eu só vejo duas regras para aplicar: a Bíblia, a palavra de Deus, nas nossas vidas. Só são duas, a meu ver. Primeiro, meditando nela. E segundo, deixando de ser um mero ouvinte. Tá, Fábio, tá certo, deixando de ser um mero ouvinte. Vamos voltar lá para Tiago. Tiago, no capítulo 1, verso 23 e 24. Olha só o que está escrito: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, observe como Tiago aborda essa questão de deixar de ser um mero ouvinte. Ele utiliza a palavra de Deus como um espelho, ele faz a analogia da palavra de Deus como um espelho. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra,
ela serve como um espelho para que a gente se conheça um pouco mais. Vamos entender isso um pouco. Eu vou mais para o lado das meninas, que são um pouco mais vaidosas, se bem que os homens também estão nessa vibe, né, de ir lá e dar um... Eu não posso mais, porque não tenho mais cabelo, né, aquele cremezinho e tudo mais, né, no cabelo para fixar, um fixador, né, coisa desse tipo, Igão. Tu que tem a cabeleira mais formosa aí, mais robusta. Se eu perguntar a uma das meninas o tempo que ela gasta ali no espelho, minha filha está ali, só Jesus na causa. 15 minutos, 20, digo, Ruth, é a hora. E ela fica lá, para se aprontar e tal. Por quê? Porque vê os detalhes, né? Para sair tudo legalzinho, tudo em harmonia, para não dar errado. E quando ela sair bonita, né? O espelho serve para isso, para que nós possamos nos ver, nos enxergar. E a palavra de Deus é isso. Ela é um espelho, ela nos mostra quem nós somos e quem Deus é. Então, na medida em que você é apenas um ouvinte e deixa de ser um praticante, é como se você fosse ao espelho e saísse logo. Tem perigo uma mulher fazer uma coisa dessa quando vai sair? Tem não, né? Mas quando nós, espiritualmente falando, deixamos de ser praticantes, apenas mero ouvintes, somos como alguém que vai no espelho e se olha rapidamente e sai e não se lembra da sua aparência. Nunca vai saber quem é. E aí a sua pergunta é a seguinte: tá, Fábio, entendi. Eu preciso ser um operoso praticante. Eu tenho que deixar de ser ouvinte. Mas como é que na prática eu posso fazer isso? Agora que o negócio vai começar. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versos 25 a 32. Olha só aqui o que Paulo fala. Como agora eu já sou um praticante operoso, o que é que eu tenho que fazer no meu dia a dia para aplicar a palavra de Deus? Olha no verso 25. No verso 25, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de mentir. Olha só o que diz aqui, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Verso 26. Se afaste do pecado. Aquele pecadinho de estimação que você tem, que só você e Deus sabe. Pronto, se afaste dele. Você não sabe que é pecado? Então se afaste. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Algo importante, que é o perdão. Você tratar bem as pessoas. Por que você, muitas vezes, é tão grosso com as pessoas, principalmente aqueles que são perto da sua casa? Não, mas é porque é meu irmão, é porque é minha irmã. Nada disso. Porque é irmão, porque é irmã. Às vezes a pessoa trata mal os seus pais. Trata mal um colega, uma amiga, ou um amigo. Verso 27, não deis lugar ao diabo. E muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Esse rapazinho aqui, ó, celular, muitas vezes é um instrumento para isso. Nas redes sociais, você fica vendo pornografia, você fica propalando mentira, você fica advogando a causa de Satanás. É lá no YouTube, é no Instagram, é no TikTok. Não deixe lugar ao diabo. Vá trabalhar. É outra regrinha simples. Verso 28. Aquele que furtava não furte, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Por que você não faz alguma coisa? Em casa mesmo.
Não precisa ser fora, não. Trabalhe com as suas próprias mãos. Tome gosto pelo trabalho. O trabalho não é uma maldição da parte de Deus, não. Você sabia disso? Eu dou spoiler, Igão. Na mocidade nós vamos ter uma oficina sobre o cristão e o trabalho. E vamos mostrar que isso, o trabalho não é uma maldição da parte de Deus. Pelo contrário, é uma bênção. O homem trabalhou desde a criação. Foi dado o trabalho para ele. Mas às vezes nós nos acomodamos. Então, trabalhe. Não fique se escorando nos outros, não. Não está ao seu alcance para fazer, faça. Às vezes coisas simples, em casa. Arrumar o quarto, por exemplo. Nós imaginamos, irmãos, a prática da palavra de Deus com uma estrutura muito complexa, quando na verdade são coisas simples. O que custa você ir ali lavar a louça, na noite, para acordar no outro dia todo limpinho o balcão lá da sua mãe, ou do seu pai? No projeto você não fazia? A espada é afiada, viu? O negócio é forte. Verso 29. Cuidado com o que sai da sua boca. Por que você fica falando palavras torpes? Por que você fica chamando palavrão, imitando as pessoas com palavras de baixo calão? Que beleza você vê nisso? Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mais um exemplo, não entristeça o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você. Você nasceu de novo, o Espírito Santo está lá. Na medida que você faz tudo que nós acabamos de dizer, de forma contrária, você mente. Quando você se ira e peca, quando você dá lugar ao diabo, quando você dá lugar à preguiça, quando você fica dando palavras torpes, você está entristecendo o Espírito Santo, que é o seu Deus, e que habita dentro de você. Outro exemplo, de aplicação prática. Por que você guarda a amargura no seu coração? Me diga aí. Por que você não perdoa aquela pessoa? Por que você passa uma semana, um dia e tal, aquela coisa toda, e passa um mês e passa um ano com aquele negócio no coração? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Como está o exercício do perdão? Vocês não querem aplicação na vida prática? Pronto. Perdão é uma das principais expressões de aplicação prática da Bíblia. Só que é um dos degraus mais difíceis, né? É uma das coisas mais difíceis de se fazer. Efésios 5, 22. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos falar de marido e mulher. Nós temos aqui casais, né? Então vamos lá. Aplicação prática da Bíblia? Então tome lá. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Verso 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma via de reciprocidade, e me parece que para o homem o pezinho está um pouquinho maior. Então você quer ter a vida prática, então é casado, então esposa, seja submissa ao seu marido. Ser submissa não é estar subalterna, é estar sob a mesma missão, estar juntos com os mesmos propósitos, alinhar-se reciprocamente, marido e mulher, combinar. Não, eu vou para o norte e tu vai para o sul, é porque é meu jeito. Não, esquece. Meninos e meninas que estão aí em fase de namoro, se porventura
for assim no namoro, nem pense na etapa do casamento, que aí é pior. Aí é que o negócio fica estreito. Tem conserto, Fábio? Tem. Jesus, o carpinteiro, ele ajeita toda a madeira torta, ele coloca no prumo. Mas não é melhor fazer a coisa certa? Casar já tudo certinho? E fazer da maneira correta? Haver reciprocidade? E você, homem, marido que está aqui, cuide da sua esposa. O evangelho começa no seu lar, ali. O principal testemunho que você dá é para o seu marido e é para a sua esposa, para os seus filhos. Aqui na igreja é apenas uma extensão, mas tudo começa em casa, na simplicidade do lar. Vamos mais. Capítulo 6, vamos dar mais exemplos. Falou do marido, da esposa. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aqui é os filhos, né? Ou seja, quer aplicar a Bíblia na sua vida? Honre seu pai e sua mãe. Procure honrá-los. No respeito, na dedicação, na disposição, né? Verso 4, vamos falar dos pais agora. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Tem pai que fica provocando filho a ira. Temos que criar com amor. Aí diz o verso seguinte, mas criai-vos na disciplina e da admoestação do Senhor. Existe uma regra de criação. Você quer aplicar a Bíblia na sua vida? Então está aqui. Filho, honra pai e mãe. Pai, não provoca teus filhos a ira. Trata eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é a sua. Não é a sua justiça, é a do Senhor. Não é a sua disciplina, é a do Senhor. E olhe, o Senhor é longânimo, é benigno, é misericordioso. Já parou para pensar, se Deus tratasse a gente conforme as nossas iniquidades, como é que seria? Vamos mais. Você queria saber como aplicar a Bíblia na sua vida, né? Vamos para mais exemplos. Vá para o verso de número 5. Olha o que diz o verso 5. Quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vocês sabem o que ele está falando aqui? De quem é empregado. Você que trabalha lá, que é empregado, seja um empregado diligente. Faça o melhor para o seu patrão. Chegue no horário, cumpra as suas tarefas. Não seja indolente no trabalho, ou negligente, ou escorão. Você quer aplicar a Bíblia na sua vida? Está aí. No seu ambiente de trabalho, você ser diligente. Você não está fazendo para aquele homem, que é o seu empregador, mas você está fazendo para ele como se fosse para o Senhor. Então, a dedicação, a maneira como você irá trabalhar, tem que ser diferente. Verso 9. Agora, aqui quem é patrão. E vós, senhores, quem é empregador, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Patrão, abra o olho, não trate mal os seus empregados. Não explore, não escravize, não maltrate. Tenha um senso de justiça. Você que está aqui nesse templo, ou está na internet, e é patrão de alguém, não maltrate os seus funcionários. Faça aquilo que é justo. Você quer aplicar a Bíblia na sua vida? Está aqui. Se você é empregado, se você é patrão. Agora vamos mais à frente. O livro seguinte a Efésios é Filipenses. Filipenses 4, 8.
A pergunta aqui é o quê? Como aplicar a palavra de Deus na minha vida? Citamos vários exemplos. Agora vamos dar mais um. Capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Você quer aplicar a palavra de Deus na sua vida? Cuide daquilo que você coloca nos seus pensamentos. As janelas da alma. O que é a janela da alma? São os olhos. Aquilo que você coloca nos olhos, ele vai entrar para a tua alma. Por isso que, nos meios de comunicação, o uso de imagens, ele é mais acentuado do que de texto. Porque as pessoas são influenciadas mais pelas imagens do que por mensagens. Então, cuide dos seus pensamentos. Você quer aplicar a palavra de Deus na sua vida? Então, cuide daquilo que você ocupa o seu pensamento. O que você tem que fazer? Eu tenho que pensar naquilo que é justo e respeitável e puro. Mas nós acabamos ocupando nossos pensamentos com outras coisas. Vamos para mais exemplos. Voltemos para Tiago. Estou acabando. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 21. Você quer aplicar a palavra de Deus na sua vida? Olha aqui uma outra orientação de Tiago. Verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto. Outra orientação da palavra de Deus. Só que nós atropelamos tudo, né? Nós fazemos tudo diferente. Primeiro a gente ira, fica com raiva. Depois a gente fala, aí só depois, de séculos e séculos depois, aí é que a gente vai ouvir. Mas a Bíblia diz diferente. Você primeiro tem que estar pronto para ouvir. E a expressão aqui de pronto é taxis, ou seja, imediatamente. Você esteja imediatamente pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. Quando nós nos precipitamos, principalmente na fala, nós nos machucamos e machucamos as pessoas. As palavras têm um poder de vida e de morte, irmãos. Você sabe disso. Então, quer aplicar? Siga esse conselho aqui da palavra de Deus. E ainda no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quer aplicar a palavra de Deus? Larga essa impureza, larga esse hábito feio que você tem aí, que atrapalha a sua vida, essa inclinação maldosa que você tem, larga. Ou seja, deixa de fazer. Meus irmãos, esses são exemplos de situações em que a Bíblia nos orienta de como é que nós podemos aplicar no nosso dia a dia a palavra de Deus. Veja que em todas elas são situações práticas mesmo. Mas não são só estas que são apenas alguns exemplos. Você vai para o livro de Provérbios, de Eclesiastes, tem uma série de conselhos morais ali importantíssimos.
Você vai estudar a vida de cada um herói da fé. Poxa vida, quantas lições para a sua própria vida você vai absorver. Então, meus amados, se você nasceu de novo, e se você depende do Espírito Santo, copie esses exemplos aí, essas orientações da palavra de Deus e outras mais. E a pergunta para fechar, concluir essa mensagem é: o que representa, o que pode representar eu aplicar a palavra de Deus na minha vida prática? Porque a gente precisa ter sentido para as coisas, né, Joaci? A nossa fé é uma fé inteligente. E quanto mais você encontrar sentido para as coisas, mais fica fácil de você realizá-las. Então, por que eu tenho que aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia? A resposta está lá em João. Voltemos para João. Eu gosto desse negócio de ir e voltar, andar, navegar na Bíblia, que isso, assim, parece que não, né? Mas todos os textos têm uma conexão, e aí Deus vai, né, mostrando a gente, fazendo a gente entender coisas maravilhosas. Capítulo 14, no verso 21, olha só o que representa você desejar e você aplicar a palavra de Deus na sua vida. Olha só, eu gosto muito desse capítulo, demais. Verso 21, aquele que, olha só como o escritor distingue, aquele que tem os meus mandamentos, aí ele diz, e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que representa eu aplicar ou pôr em prática a minha fé na palavra de Deus? Uma expressão de amor a Jesus Cristo. Se você diz que o ama e não pratica a palavra de Deus, você é um mentiroso. Eu só quero lhe dizer isso, com muito amor. Digo para você e digo para mim. Isso serve para mim também. A palavra é de dois gumes, a espada é de dois gumes. Corta de lá e corta de cá. Então, se eu digo que amo o Senhor, eu preciso guardar a sua palavra. E esse verbo aí, guardar, significa pôr em prática. Não é colocar no lugar escondido, não. É guardar com a prática. Porque alguém só efetivamente guarda a palavra de Deus se ele manifesta isso com as suas atitudes. Então, guardar a palavra de Deus na vida, no seu dia a dia, é uma expressão de amor por aquele que morreu na cruz por você. É extremamente desafiador. É impossível para mim e para você. Mas por causa de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e enviou o outro Consolador, Ele vai te ajudar. Eu quero dizer para você que há esperança para mim e para você, por causa do Espírito Santo. E eu quero lhe dizer uma coisa, para fechar. Você pode optar em não querer aplicar ou pôr em prática a palavra de Deus na sua vida. Você sabia disso? Você pode. Se você decidir em não querer fazer isso, em não querer aplicar, pôr em prática a palavra de Deus, por exemplo, se você decidir não perdoar seu irmão, se você decidir continuar mentindo, se você decidir ainda guardar a amargura, se você decidir ainda continuar sendo mau empregado, ou mau estudante na faculdade, negligente com as tarefas acadêmicas, se você decidir maltratar a sua esposa,
Se você decidir querer ocupar uma posição maior do que o seu marido dentro do lar, se você quiser ainda oprimir os seus empregados, se você fazer questão de ainda praticar a maldade, você pode. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você está enganando a si mesmo. O pecado causa isso. O engano. Ele ilude. Ele ludibria. E ele vai lhe levar para um lugar que você não desejaria estar. Tiago, ele destaca muito bem isso. Lá nos versos 22 a 24, que nós acabamos de ler. Ele diz que você engana a si mesmo quando você é apenas um ouvinte e não é praticante da palavra de Deus. Mas Fábio, eu não sou perfeito. Eu também não sou não. Eu também não sou perfeito. Mas sabe, aquele esforço, aquela luta, aquela batalha que cada um de nós tem que enfrentar no dia a dia, contra um dos nossos piores adversários, que é a carne. Pois é, essa batalha você não está sozinho. Você tem à disposição o Espírito Santo, você tem à disposição um conjunto de armas. A armadura de Deus está à sua disposição. Vai lá e pega. Vai lá e pega. Eu vou dizer de novo, vai lá e pega. Está à sua disposição. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a sandália da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, a oração, a vigilância, são armas que estão à tua disposição. Vai lá e pega. E em Cristo você vai ser mais que vencedor. Saia desse auto-engano. Fábio, sou eu. Também não se engane. Fuja daquilo que não agrada a Deus, Fábio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Posso orar e posso... Tem avisos? Eu oro, bênção apostólica e avisos, é? Vai cantar também? Amém, amém. Entendi. Demorei, né? Para entender. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque aquilo que era impossível para os homens, por meio de sacrifícios, Pai, através de Jesus Cristo tornou-se possível de nós andarmos nos teus caminhos. Queremos andar com o Senhor. Nós não queremos ser apenas meros ouvintes, mas desejamos ser operosos praticantes. Abre o nosso entendimento e nos ajuda, Senhor, nesse propósito. Em Cristo Jesus, eu te peço, para mim e para os meus irmãos que estão aqui no templo e que estão ouvindo lá em casa, em nome de Jesus. Amém.